síndica, né? Aí eu odeio aquela mulher, eu não gosto dela, eu quero dar um jeito de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Será que é possível? Deixe de lado a síndica e vamos analisar o condomínio. Será que o condomínio se enquadraria naquele conceito de fornecedor dado pelo Código de Defesa do Consumidor? Porque o raciocínio é esse. Se o condomínio se enquadrar no conceito de fornecedor, eu posso aplicar o CDC. Por outro lado, se o condomínio não se enquadrar no conceito de fornecedor, eu não posso aplicar o CDC. Qual que é o artigo do Código de Defesa do Consumidor que define o fornecedor? O artigo 3º caput. Pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ainda que despersonalizado ente, que acabe por colocar um produto ou serviço no mercado de consumo. Essa a figura do fornecedor à luz da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor. E aí, será que o condomínio se enquadra nesse conceito? E eu já dou a resposta para vocês. Não se enquadra o condomínio no conceito de fornecedor. E se não se enquadra o condomínio no conceito de fornecedor, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor contra o condomínio. Não posso aplicar. Por quê? Porque ele não é fornecedor. Mas, Fabrício, eu pago lá meu condomínio, por que ele não é fornecedor? Por 2 motivos básicos, meus caros. O primeiro motivo, quando falamos numa relação envolvendo condomínio e condôminos, nós temos uma relação em que o síndico é o representante de cada um dos condôminos. Os condôminos elegeram aquele síndico. Então, nós temos aí o quê? Um interesse social, um interesse comunitário, um interesse social e comunitário entre todos aqueles integrantes do condomínio e representados por um síndico. Então, meus caros, nós não temos aí aquela relação entre consumidor e fornecedor. Não existe. Há uma relação comunitária, uma relação de interesse social, uma relação em que não há aquela típica relação lucrativa, muitas vezes existente, entre consumidor e fornecedor. Aliás, o segundo tema é exatamente esse: a ausência de fins lucrativos nessa relação envolvendo condomínio e condôminos, síndico e os seus respectivos representados, ok? Então, a ausência de fins lucrativos, somada a essa natureza comunitária da relação, a esse interesse social que existe entre os condôminos, não nos permite considerar essa relação como sendo uma relação jurídica de consumo. Bom, se você também tem a sua dúvida, antes de analisarmos as demais, por favor, provafinal@lfg.com.br. Mas temos mais indagações ainda no nosso encontro de hoje, nesse segundo bloco. Vamos a essa terceira, ou melhor, a 4ª indagação de hoje. Professor, meu clube pode ser considerado fornecedor da relação de consumo? Também um tema corriqueiro. Será que o clube do qual eu sou associado, do qual você é associado, será que ele se enquadra no conceito de fornecedor? Será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor neste caso, na relação minha associado com o meu clube? E aqui eu não estou a falar de futebol. Porque no Brasil pensou em esporte e se fala do quê? Do tal de futebol. Não. O futebol tem lá o Estatuto do Torcedor, que legitima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eu não estou falando dessa relação torcedor
futebol, estádio. Não, estou falando de uma relação associada e clube. Por exemplo, você está lá nadando no seu clube, aí vem um cara grande, forte, e começa a jogar água ali na sua cara. Nome dele, César Cielo, né? Começa a treinar ali na sua piscina, você fica incomodado. Não, só flashes para o César Cielo, só entrevistas para o César Cielo. Não estou gostando dessa história. Caiu uma gota de água nos meus olhos, irritou a minha pessoa, eu entro com ação contra o meu clube. Será que é fundada no Código de Defesa do Consumidor? Aqui, mais uma vez, o mesmo raciocínio utilizado para o condomínio. Mesmo raciocínio. Nós temos uma natureza comunitária, nós não temos fins lucrativos nessa relação. Eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor neste caso. O clube, nessa relação com o seu associado, não se enquadra no conceito de fornecedor. Tudo bem? Não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Ah, Fabrício, mas o meu clube terceiriza o estacionamento. É uma empresa X que cuida do estacionamento do meu clube. E neste caso, será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Entenderam a questão? Quem cuida do estacionamento não é o clube, é a associação desportiva. Não. É uma empresa, um parque. É uma empresa X de estacionamento que cuida. Aí é diferente, porque aí há uma relação de consumo entre o consumidor e aquela empresa de estacionamento. Compreenderam? Então a relação deixa de ser entre o associado e o clube e passa a ser entre o consumidor e o estacionamento. Mas pela mesma natureza comunitária e social, pela mesma ausência de fins lucrativos na relação entre associado e o seu clube, não há falar no conceito de fornecedor, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Repito, diferente se for sócio-torcedor, se for aquela questão de futebol que temos o Código do Torcedor. O próprio Código do Torcedor remete ao CDC a aplicação de vários dispositivos. Fora essa relação, não há relação jurídica de consumo. Vamos então à última indagação desse segundo bloco. Pergunte ao professor. Vamos ver. Professor, a empresa que presta serviço público de abastecimento na minha cidade se enquadra no conceito de fornecedora? E aí, o que você acha? Empresa que presta o serviço de abastecimento de água, esgoto, aí na sua cidade, será que ela se enquadra no conceito de fornecedora? Será que o condomínio onde você mora, que nós já vimos, condomínio não é fornecedor, será que o condomínio, neste caso, pode se enquadrar no conceito de consumidor? O que você acha? O tema é polêmico, muito polêmico. Eu mesmo já tive o prazer de desenvolver alguns artigos a esse respeito, porque, conforme dito, nas nossas manifestações iniciais, sou professor de consumidor e administrativo. E o tema serviço público é um tema inerente à matéria de direito administrativo, mas que tem repercussão nas relações de consumo. Então, é uma matéria que gosto muito de trabalhar. E, em resumo, nós temos sim a possibilidade de considerar a empresa de abastecimento de água da sua cidade, da minha cidade, como uma fornecedora nas relações de consumo. E se ela é fornecedora nas relações de consumo, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor nessa relação. O condomínio, apesar de não ser fornecedor da relação de consumo, ele pode sim se enquadrar no conceito de consumidor dessa relação com a empresa de abastecimento de água. Aliás, um tema muito corriqueiro na prática do nosso dia a dia forense. Se a empresa fornecedora do serviço público,
recebe uma remuneração por meio de tarifa